Olá pessoal, aqui é Mauri Mendes, estamos aqui para mais um vídeo da série Tesouro Direto na Prática. Conforme comentamos no vídeo anterior, a partir de agora passaremos a discorrer sobre cada um dos títulos oferecidos pelo Tesouro. Como todos sabem, são três os títulos oferecidos: o Tesouro Selic, o Tesouro IPCA e o Tesouro Pré. E neste vídeo focaremos especificamente no Tesouro Selic. Aproveitando a oportunidade, eu queria mais uma vez pedir a vocês que comentem, deixem suas dúvidas aqui no vídeo, na parte inferior do vídeo. Eu tenho recebido várias pessoas comentando, mas eles estão fazendo via e-mail. Diariamente eu recebo e-mails ou no Messenger do Facebook algumas dúvidas, mas eu gostaria que essas dúvidas fossem deixadas aqui no vídeo para que outras pessoas também possam compartilhar dessas dúvidas, porque a dúvida de um certamente é de dúvida de outro e fica uma coisa mais dinâmica, mais participativa. Então, aqueles que tiverem dúvidas, quiserem comentar, por favor, comentem aqui no vídeo. Nós teremos prazer de responder a todas as dúvidas e tornar esse ambiente um pouco mais participativo, ok? Então, tendo dúvida, comente, curta, compartilhe e leve essa oportunidade para outras pessoas. Então, como sempre fazemos, vamos passar agora para aqui o site do Tesouro Direto para a gente começar a discorrer sobre o Tesouro Selic. Vamos lá. Então, pessoal, como sempre fazemos, estamos aqui no site do Tesouro, o site oficial tesourofazenda.gov.br, e hoje nós vamos então entrar aqui no bullet Entenda Cada Título, Ao clicar nesse bullet aparece essa tela e nós vamos aqui Tesouro Selic, ok? Então nós estamos aqui Tesouro Selic, ele vai apresentar aqui o que vem a ser, Tesouro Selic indicado se você acredita que a tendência da taxa Selic é de elevação, já que a rentabilidade desse título é indexada à taxa de juros básica da economia. Ele vai discorrendo, explicando passo a passo o que vem a ser esse título. Então toda a explicação está aqui. Então, para ficar mais claro, vamos lá. O Tesouro Selic, ou antiga LFT, é um título pós-fixado, porque depende da variação da Selic, cuja rentabilidade segue a variação da taxa Selic, a taxa básica de juros. Assim, quem ainda tem dúvida o que é a taxa Selic, nós temos aqui no nosso canal um vídeo com o título Descomplicando seus investimentos pessoais, onde nós explicamos detalhadamente esses indicadores econômicos, Selic, PIB, medidas de inflação, IPCA, tal. Então, se você tem dúvidas sobre esse título, vá lá e tire as suas dúvidas. A remuneração é dada pela variação da taxa Selic diária, registrada entre a data de liquidação da compra e a data do vencimento do título, acrescida se houver diágio ou deságio no momento da compra. Esse aqui é um pequeno detalhe que muitas vezes não é comentado nas explanações sobre o Tesouro Selic, mas nós vamos entrar aqui no detalhe. Então, o deságio ou ágio do Tesouro Selic é uma taxa acrescida ou deduzida à variação da Selic para aferir a rentabilidade do título de acordo com uma menor ou maior demanda pelo Tesouro Selic. Na ocorrência de deságio, o investidor recebe a Selic mais o valor do deságio. Na hipótese de ágio, o investidor vai receber a Selic menos o ágio. Na página de consulta de preços e taxas dos títulos, que nós vamos procurar aqui e mostrar para vocês agora, vocês poderão identificar esse valor. Então vamos aqui na página de consulta e preços dos títulos, rentabilidade, então conheça as instruções, rentabilidade dos títulos. Então nós vamos entrar aqui e verificar como é que isso acontece. Então aqui nós temos a página de taxa de títulos. Você tem aqui nessa parte superior taxa de compra, taxa de venda, preço unitário. Aqui na parte inferior você tem os títulos do Tesouro Selic. E aqui nós temos se tem ágio na compra, se tem deságio. Observem vocês que aqui hoje, estou pegando aqui hoje, dia 3 de fevereiro de 2016,
a compra ela está no zero. Então, o título está sendo negociado ao par. E a venda tem um fator de 0,4. Significa que esse título ele está sendo negociado com deságio na taxa. Então, você compra o título ó, por R$ 7.497,96, mas o governo recompra por R$ 7.482, porque ele está aplicando um deságio na taxa Selic, o que faz com que o valor do título caia na recompra. Então, essa pequena diferença, muita gente não atende a isso, mas é só observar aqui na hora de vender. Se tiver um valor diferente de zero, é porque vai ter um deságio. Se for positivo, é deságio. Se for negativo, é ágio. Se for negativo, você vai receber um valor maior. Normalmente, que nós temos venda, isso tem sido praticado com ágio. É um valor bastante pequeno, mas é mais para chamar a sua atenção, né? Então, ela pode estar preenchida com valores positivos, conforme já comentamos, está aqui, ou com valores negativos. Se for positivo, é deságio. Se for negativo, é ágio, né? E para você verificar o rendimento, nós temos que mostrar aqui um fluxo, que é um fluxo de pagamento simples, ou seja, o investidor faz a compra e recebe o rendimento apenas uma única vez na data de vencimento do título, junto com o valor do principal, ou seja, não há pagamento de cupons no título do Tesouro Selic. Então isso é uma outra observação. Cupom só existe no Tesouro IPCA e no Tesouro Pré. Tesouro Selic não tem. Você compra, depois de um período você vende, você recebe o valor principal aplicado, mais a variação da taxa Selic. Então, para explicar esse fluxo simples, nós temos aqui, né, um gráfico que você tem aqui. O investidor realiza a compra num determinado data, né, na data da compra, investe um valor aqui que é chamado de principal, né, paga um preço por aquele título. E aí, por que a seta está para baixo? Porque você vai fazer um investimento. Esse dinheiro vai sair do seu bolso, vai sair do seu caixa. Por isso que a seta é negativa. Você passa pelo período onde é aplicado a variação da Selic, até a data da venda, que poderá ser no vencimento, ou você poderá fazer isso antecipado. Nós explicaremos mais à frente. Então, o investidor recebe o retorno do seu investimento na data da venda desse título. E aí a seta agora é para cima, porque esse dinheiro retornará para o seu bolso, retornará para o seu caixa. Então, você recebe na data da venda o principal, aquele que você investiu lá no início, acrescido da taxa de juros, que é a variação da taxa Selic desse resgate, ok? Então, para que esse exercício fique mais claro, vamos usar aqui um exemplo colocando números. Então, vamos lá. Então, para a gente entender como se calcula a rentabilidade desse título Tesouro Selic, vamos ver esse exemplo prático, né? Supõe, então, que um investidor que tenha feito uma compra do Tesouro Direto nas seguintes condições. Ele comprou o Tesouro Selic, está aqui, com data de vencimento lá em 7 de 3 de 2013, lógico, esse aqui é um exemplo hipotético, né? A data da compra foi em 15 de 1 de 2010 e a liquidação se deu no dia 18. Observe que tem uma variação de 3 dias. Isso aqui é simples. Esse dia 15 provavelmente era uma sexta-feira e a liquidação é D+1. Então ela só ocorreu na segunda-feira. Então todo título Selic você compra e aí a liquidação do título é feita D+1. Então o pagamento, né, o dinheiro vai sair da sua conta sempre no dia seguinte. Isso é uma coisa importante, mais para frente nós vamos entrar nesse detalhe. Nesse período entre a data da compra, né, no dia 18, a data da liquidação, até a data do vencimento, se passaram aqui 787 dias úteis, né? Então, para efeito de cálculo, é considerável a data da liquidação, inclusive, e a data de vencimento exclusivo. Então, não considera o dia 7, vai até o dia 6. E conta-se os dias úteis desse período. A quantidade de títulos nesse exemplo foi de um título comprado e não havia ágio, ele comprou ao par. Então, ele comprou sem ágio e o preço pago na data da compra foi de R$ 4.112,41. Então, usando esses dados, vamos ver como é que fica o fluxo. Então, para calcular o valor a ser resgatado na data do vencimento,
Primeiramente é aplicado um esquema de fluxo de pagamento, que a gente já mostrou no gráfico anterior, né? A data da compra está aqui, foi feita uma compra no valor de R$ 4.112,41, porque comprou-se um único título. Passaram-se 787 dias úteis até o vencimento, e no resgate, lá na data 7/3/2013, foi feito o resgate, que vem o valor principal mais a taxa de juros. Então, como a gente já comentou, o Tesouro Selic é remunerado pela variação da taxa Selic do período em que a aplicação ficou ativa, né? E para calcular quanto irá receber, o investidor deve apenas verificar qual o valor nominal atualizado, é o que se chama de VNA, valor nominal atualizado do título na data de vencimento, já que, como o próprio nome diz, é atualizado de acordo com a variação diária do índice Selic ou da taxa Selic. Então, essas informações, elas sempre são publicadas ou no site do Banco Central ou no site da Ambima, né? A Ambima é a Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiros e de Capitais. Eu sugiro a vocês que, na dúvida para saber o valor da VNA, se o site do título estiver fora do ar e você quer saber, basta acessar este site aqui, www.ambima.com.br/vna/index.asp, né? Em resultados diários você vai ter então o valor da VNA do título Selic. Normalmente você não precisa fazer isso porque já está lá no site do Tesouro, esses valores estão lá apresentados. Mas se o Tesouro estiver fora do ar por algum motivo, basta entrar aqui que você verá o valor que será vendido o seu título ou comprado. Então, para que isso seja feito, se você quiser montar isso numa planilha Excel, basta realizar então um truncamento em duas casas decimais do valor encontrado, né? No caso, 7/3/2013, o valor recebido era de R$ 5.514,90, equivalente à variação da Selic de 34,10 no período. Agora, como é que chegou-se nesse 34,10 é que nós vamos mostrar para vocês daqui a pouco. Apenas para esclarecer, né, se você estiver montando uma planilha Excel, truncar significa interromper o número a partir de um determinado ponto, sem arredondamento. O Excel tem essa função, né, a função truncar do Excel, onde é possível truncar a parte inteira ou a parte fracionária de um número. Normalmente aqui, para a gente saber a variação, a gente trunca na segunda casa, ou seja, eu não vou deixar que ele arredonde, ele vai simplesmente esquecer o resto que vem depois do truncamento. A liquidação de uma operação é a última etapa do processo de compra ou de venda dos ativos, na qual se dá a transferência então da propriedade do título e o pagamento ou recebimento do montante financeiro que você realizou. No caso do Tesouro Direto, a liquidação financeira do título ocorre em D+1. Lembre-se do exemplo, né? Você vendeu na quarta-feira, a liquidação vai acontecer na quinta. É onde o dinheiro precisa estar na sua conta. E no D+2 é quando há transferência do título para o seu CPF. Então, nós já falamos nos vídeos anteriores, toda vez que você adquire um título do Tesouro, ele fica atrelado ao CPF do investidor, né? O rendimento da aplicação inicia-se então sempre em D+1. Você comprou dia 10, ele vai começar a contar o rendimento a partir de D+1 e vai até a data da liquidação. Se for no vencimento ou se for venda antecipada, você considera sempre o dia anterior. Então é possível calcular isso aqui no Excel usando a função dia-trabalho total do Excel, entrando com os argumentos data da liquidação, data de vencimento e os feriados que ocorreram nesse período, para que o Excel considere apenas os dias úteis, né? No site da Ambima, aquele site que nós já mencionamos, você também tem lá para download uma planilha com todos os feriados até 2078. Depois nós vamos deixar aqui para vocês uma planilha já prontinha, onde você entra com a data da compra, data do vencimento, já está essa planilha de feriados e você já vai saber quantos dias úteis foram utilizados na sua aplicação. Mas é uma função bastante simples, quem conhece um pouquinho de Excel vai entender muito fácil, né? Então, para calcular a rentabilidade bruta efetiva, é só usar a seguinte forma que a gente vai mostrar para vocês agora, né? Válida para todos os títulos que não fazem pagamento de cupom, né? Considerando que o título Selic não tem pagamento de cupom. Então a fórmula é muito simples, né? Você tem lá o preço de venda, você divide pelo preço de compra, menos 1.
E aí, então, no nosso exercício aqui, o preço de venda foi de R$ 5.514,90. Você divide por 4.112,41, que foi o preço de compra, menos 1. Você chega à taxa efetiva aqui de 34,10. Lembra do truncado na segunda casa, né? 34,10%. Esse foi a taxa efetiva do período de 787 dias úteis. E você poderá também calcular uma taxa anual. Mas antes, vamos só dar um detalhezinho, né? A rentabilidade bruta, então, no nosso exercício foi de 34,10 para um período de 787 dias úteis. Certo? Então, a variação da Selic nesse período foi de 34,10. Então, o seu título foi remunerado em 34,10 porque o seu título foi comprado ao par. Não tinha taxa nem de ágio nem de deságio. Se você quiser encontrar a taxa de rentabilidade bruta equivalente, né, ao ano, é só usar essa fórmulazinha aqui. Você tem 1 mais taxa encontrada, né, o 34,10 do exercício, é igual a 1 mais taxa anual. Aí você tem que elevar isso aos dias úteis do período, 787, e dividir pelos dias úteis do ano, que é 252. Aí faz a inversão, né, porque nós queremos saber a taxa anual. Isso é matemática pura e simples. Então, você tem taxa anual, é 1 mais taxa encontrada, 252 dias dividido por 787 menos 1. Você chega, então, à taxa anual de 9,85. Então, a taxa 34,10 foi do período de 787 dias e isso equivale a uma taxa anual de 9,85. Agora, suponha que o investidor tenha decidido vender o título antecipadamente, ou seja, ele vai vender antes da data de vencimento. Então é uma venda antecipada e o Tesouro Nacional recompra todos os títulos emitidos todos os dias, inclusive finais de semana e feriados, pelo mesmo valor que é negociado no mercado secundário naquele momento, né? Então, voltando ao nosso exemplo, a única diferença agora é que nós vamos, em vez de levar até o 7/3 de 2013, nós vamos vender isso em 7/3 de 2012, ou seja, vamos vender um ano antes. Você pode vender a qualquer data. Então, nesse caso aqui, o valor da venda foi de R$ 5.114,76. Esse valor já está disponível lá no boleto da venda. Na hora que você vai efetivar, ele já tem o preço da VNA do título Selic. E neste caso, observe aqui que nós temos um deságio. Foi cobrado aqui 0,01 de deságio. Também não se preocupe porque isso já está incorporado. E nesse período foram 538 dias úteis entre a data de liquidação e essa data de venda que o investidor aqui do nosso exercício fez essa venda antecipada. Então a fórmula é exatamente a mesma, a diferença é que agora que o preço de venda é o preço do dia, foi 5.114,76, o preço de compra continua, porque ele continua na mesma data, só que a rentabilidade agora é de 24,37 no período, ok? Porque ele fez uma venda antecipada e a Selic desse período foi menor. Neste caso, mesmo tendo o deságio, você não precisa se preocupar, porque o valor que vai estar no seu boleto de venda já considera esse deságio. Apenas vem essa informação, nós vamos mostrar aqui para você o que você não precisa ficar fazendo conta, isso já está incorporado. Então a taxa efetiva desse exercício aqui da venda antecipada de 538 dias foi de 24,37. A fórmula é exatamente a mesma para se calcular a rentabilidade equivalente ao ano, né? Só que agora você vai botar só os dias úteis desse período entre a data de liquidação e a data da venda antecipada. No caso, 538 dias úteis e a taxa encontrada foi de 24,37. Então isso vai dar uma taxa anualizada, né, de 10,75, ok? Observe que a rentabilidade bruta foi diferente entre vender no vencimento e vender antecipado. Vender antecipado teve uma taxa anualizada maior, 10,75 contra 9,85 para quem vendeu no vencimento. É ruim ou é bom fazer isso? Nesse exercício, tanto faz. O vendedor decidiu vender e naquele instante a taxa era maior, anualizada. Ele ganhou no período a variação da Selic. E por que isso acontece? Por que não deveria ser igual ao do vencimento? Porque a taxa Selic, ela varia, o governo administra a taxa Selic e ele a cada 2 meses revisa a taxa, ou para mais ou para menos. Só vocês olharem o que está acontecendo agora, o governo vinha subindo, a Selic atual está em 14,25 e ele está mantendo essa taxa em 14,25.
ainda não sabemos se ele vai aumentar ou se ele vai diminuir. Há indícios e há uma pressão muito forte do governo para que o Banco Central pare de subir a Selic, porque tem um efeito colateral muito forte e tal, então está uma briga política para que o Banco Central aumente. Por outro lado, a inflação está alta, tal, mas a discussão não é pertinente aqui agora. Então, voltando aqui para o nosso exercício, o investidor comprou essa taxa nesse período, ela foi subindo e quando ele realizou a venda, ela estava recuando. Por isso, houve essa variação na taxa comparada a que ele vendeu antes do vencimento. Okay? Mas ele sempre vai ganhar a variação da Selic naquele período em que o seu investimento ficou ativo. Okay? Você pode acompanhar essa evolução dos seus preços, né, que está praticado no mercado secundário, acessando aqui a rentabilidade dos títulos à venda no site do Tesouro. No site do Tesouro é só entrar nesse bullet rentabilidade dos títulos, você tem o valor do dia. Se você for efetuar a venda, você sabe exatamente quanto é que o seu título está valendo. Voltando então aqui ao boleto de venda, né, os valores dos títulos diários, você tem todos os títulos, e aqui embaixo nós estamos falando aqui da taxa Selic, né? No caso, a taxa Selic que está vigorando atualmente é a Selic 2021, o Tesouro Selic, ele tem vencimento em 1 de 3 de 2021. Observe aqui que na compra, ele está sendo negociado ao par, então é só você vir na coluna aqui, taxa ao ano, compra, aqui embaixo, zero. Na compra não tem ágio, mas na venda tem um ágio de 0,4, tem um deságio de 0,4. Deságio significa o governo está tirando 0,4 da taxa Selic para remunerar quem está vendendo. Então quem compra hoje paga R$ 7.497,96 e quem vende recebe R$ 7.482,87. É o valor do deságio que o governo está cobrando da ordem aqui, nesse caso está R$ 15 de diferença, o que equivale a 0,04 desse valor. Na hora então de você, basta, só que você não precisa fazer conta, já está aqui. Se você tivesse comprado um título Selic em determinada data, você receberia hoje 7.400, independente de quanto você pagou. Então, o que você pagou menos o que você vendeu dá a variação que você ganha. Então, essa parte de ágio e deságio é mais informativa, mas o ideal é que se você compra no par, ele vendesse no par, mas sempre existe um ágiozinho. Observe que quem está comprado na taxa Selic 2017, o ágio está menor, está de 0,2. Mas esse título já não é mais negociado. Aqui, observe que na compra, quando tem um tracinho, significa que esse título não está sendo mais negociado. Mas quem comprou esse título lá atrás, está com ele até agora, não tem problema nenhum. Pode vender a hora que quiser, né, esse título, ou levar para o vencimento, que vence lá em 7 de 3 de 2017. Não tem, você pode ficar tranquilo. O fato de ter sumido o valor significa apenas que o governo não está mais vendendo esse título. Mas você pode fazer você não perdeu, não fique preocupado achando que perdeu porque não perdeu, né? Simplesmente o governo não está. O que está vigorando hoje é Selic 2021 e o ágio aqui é de 0,4. Uma coisa importante que a gente precisa ressaltar é que toda essa matemática que eu estou comentando aqui é mais para vocês entenderem, porque sempre que você quiser vender, o valor já está expresso aqui nesse boleto. É esse valor que será negociado, mesmo que seja um fim de semana. Digamos que o que resolve vender aqui domingo, 4 horas da tarde. Você entrou, aqui está o preço de venda. Ele vai ser vendido esse valor, mas a liquidação ocorre no primeiro dia útil seguinte, é D+1. Então, se eu vendi no domingo, na segunda-feira é que ocorrerá a liquidação e o dinheiro só vai para minha conta em D+2, né? Então vai na terça-feira à noite que vai aparecer lá o dinheiro na minha conta com esse valor do momento que eu fiz a venda, né? Outra informação importante para quem investe no Tesouro Selic é que o site do Tesouro mantém um histórico de preços, né? Então, se você quiser consultar esse histórico diário dos preços e taxas de compra e venda, é só você acessar essa opção Balanço e Estatística que está ali no site e você tem você pode baixar as planilhas e verificar como é que foi, se você quiser fazer um estudo, como é que foi a variação e tal. A única coisa que você precisa observar é que esses valores são sempre referentes à abertura dos negócios, ou seja, valores que abrem às 9 horas da manhã, lembrando que o título do governo, ele fecha às 5 horas da manhã e abre às 9. Então
Então, no período das 5 às 9 é o período de manutenção do sistema. Ele funciona de madrugada e tal, até às 5 da manhã e volta a abrir às 9 e passa o dia todo. Eventualmente, ele fica fora do ar de vez em quando, mas normalmente ele volta rápido. Outra coisa importante que você precisa encontrar é que para encontrar o valor líquido, você precisa deduzir o imposto de renda e também as taxas de administração e a taxa de custódia com relação ao seu investimento. Lembrando que o imposto de renda é o imposto de renda, aquela tabela regressiva, 22,5%, 20%, 17%, 6 meses, um ano e meio, até 15% depois de 2 anos. Você, no caso do Tesouro Selic, se você estiver usando uma corretora, você tem que ver qual é a taxa de administração. Algumas corretoras a taxa é 0, outras é 0,1, outras é 0,2, algumas são 0,5, vai depender de qual é a sua corretora. E também a taxa de custódia, que é 0,3, isso independente da corretora. Então você precisa, para saber o valor líquido, precisa remover essas taxas, e aí sim você tem o seu rendimento líquido, seja ele analisado ou seja ele no período. Lembrando que quem faz o cálculo do imposto de renda é o seu agente de custódia, é a sua corretora. Você não precisa fazer cálculo nenhum. É diferente do mercado de ações, né? No mercado de ações, o investidor tem que calcular o imposto. No caso do Tesouro, não. A corretora na qual você está ligada é que faz esse cálculo e já deduz. No momento que você vende o título, ele já coloca na sua conta apenas o valor líquido, já descontado a taxa de administração, a taxa e a taxa do IR, não a taxa da custódia, porque isso é feito semestralmente pelo Tesouro Direto. Okay? Se você tiver dúvida no valor que foi colocado na sua conta, você tem que entrar em contato lá com o seu agente de custódia, ou seja, a sua corretora. Ok? Isso é importante porque muitas vezes as pessoas ficam com dúvidas e não sabem para quem ligar. Se você tiver qualquer dúvida, quem tem que sanar essa dúvida é a sua corretora, o seu agente de custódia, como estamos falando aqui. Mais um detalhe para a gente finalizar essa explicação é que aqui no site onde está o Tesouro Selic, onde está a explicação de como funciona, você pode baixar aqui, clicando aqui, conheça a metodologia de cálculo desse título, você baixa um arquivo PDF que tem essa explicação que nós acabamos de passar para vocês, passo a passo, como calcular a rentabilidade, como é que usa a fórmula, né, a parte de ágio, deságio, está tudo ela. Basta clicar em cima desse link aqui e você baixa esse arquivo PDF que a gente falou aqui para vocês. Ok, como pudemos ver nessa explicação, é bastante simples esse título Tesouro Selic. Por isso, por essa simplicidade, por essa facilidade, é que recomendamos que os iniciantes, aqueles que vão iniciar os seus investimentos nos títulos do Tesouro, comecem a fazê-lo pelo Tesouro Selic, por ser mais simples e também por ter um risco bastante controlado. Você não tendo o risco de mercado que os outros dois títulos têm, fica mais confortável para quem começa, você não terá surpresa. Okay? E assim que você for conseguindo mais confiança, for ganhando segurança, você então começa a partir para outros títulos mais arrojados que podem dar retorno maior, mas também tem um risco compatível com o retorno. Né? Esse trade-off risco-retorno ele vai existir sempre. Ok? Então, se vocês forem comparar títulos do Tesouro com caderneta de poupança, a gente recomenda que se compare usando o Tesouro Selic. Ok? Então, mais uma vez, muito obrigado por ficar conosco. Se gostou desse vídeo, curta, compartilhe nas suas redes sociais, deixe os seus comentários aqui, deixe as suas dúvidas, para que esse ambiente fique participativo, fique mais dinâmico e as pessoas possam crescer nos seus investimentos e possam ter retornos maiores. Um grande abraço a todos, esperamos vocês no nosso próximo vídeo. Um abraço e até lá!